Paulo, então vamos começar então nossa live? O pessoal está chegando e a gente já vai lá conversando. Paulo, olha, primeiramente, obrigado por ter aceitado nosso convite. Estou super feliz em tê-lo aqui para falar sobre um assunto bem importante e um assunto que eu gosto bastante, que é a questão das questões sociais. Eu gosto bastante dessa área, eu acho essa área extraordinária e eu acho que para falar sobre empreendedorismo, os benefícios do empreendedorismo social, eu não poderia deixar de lhe trazer, não é? Mas antes de a gente começar nesse tema aí que é bem importante e eu gosto bastante, eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre você. Fala pra gente, Paulo. Eu vi aqui que você, vou até ler, hein, porque aqui é muita coisa, ó. PhD em políticas públicas e consultor em diversidade, equidade e inclusão. Mas Paulo, fala pra gente, conta um Tá. pouco sobre a tua trajetória profissional e literalmente o que você faz, qual é o teu conhecimento nessa área que nós chamamos de ESG. Bom, primeiro, queria agradecer o convite, né? Fiquei super feliz pelo convite, tenho um respeito enorme, admiração enorme por você. E essa é uma conversa, um papo super agradável, né? Um assunto que tenho muito interesse, que eu gosto, que eu estou buscando, né, sempre conhecer mais. Então, é um prazer estar aqui. E, bom, eu fiz o meu doutorado, a gente chama de PhD, sempre quando é em instituições fora do país, né? É, se convencionou colocar como PhD, doutor em filosofia, né? Que é, no meu caso em particular, é em políticas públicas e transformação social, na Universidade Autônoma de Barcelona. E desde essa minha experiência lá, que eu morei 8 anos em Barcelona, eu pesquisei, estive num instituto, né, de pesquisa, instituto de governo e políticas públicas lá da universidade, onde a gente pesquisava inovações sociais. Acho que esse aí foi meu primeiro contato com o nosso tema de hoje. E nessas inovações sociais, sempre, claro, pensando nas possibilidades democráticas das pessoas se movimentarem, buscarem resolver os problemas da sociedade, né? Sempre de que forma as organizações que as pessoas inventam e criam, de que forma isso é capaz de resolver problemas da sociedade, né? Então, e aí eu comecei, meu doutorado foi em como as pessoas podem participar do governo e até que ponto o governo aceita que as pessoas participem, né, do governo, trazendo essas inovações sociais, essas possibilidades de resolver os problemas da sociedade, né? Então esse sempre foi a minha questão. E depois do doutorado eu comecei a dar aula numa Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, Uhum. e eu dei aula lá por quase 10 anos, num curso de Relações Internacionais, dei aula também numa pós-graduação, um mestrado em Sociologia e Política, e minhas pesquisas eram em movimentos sociais. Aí, novamente, pesquisando movimentos sociais, eu volto com essa temática das inovações, né, e organizações inovadoras para resolver problemas da sociedade. Então, nos movimentos sociais, você tem aqueles que são reivindicativos, mas eu cheguei a ir além deles nas organizações que não somente reivindicam melhorias a serem implementadas pelo Estado, pelos governos, mas também aqueles que buscam atuar, inovar, né, solucionar os problemas. Legal. E daí que estamos, foi se desenvolvendo esse meu interesse pela área, até eu chegar no nosso MBA em ESG, né, que a partir de um entusiasmo em fazer o mesmo, né, em ir além de pesquisar os problemas sociais, mas buscar resolvê-los, foi aí que eu cheguei no ESG. Ô Paulo, conta pra gente, o empreendedorismo social, o que é que esse tipo de empreendedorismo, esse tipo de negócio impacta a sociedade? Como é que impacta a comunidade? Conta pra gente. Pois é. O impacto, primeiro a gente precisa verificar, né, e reconhecer
que a gente vive numa sociedade muito desigual, com problemas sociais muito graves, né, em todos os campos, né, desde a alimentação, moradia, saúde, educação, né, e a partir daí, e também a gente vive num contexto, né, em que os governos têm cada vez menos possibilidade de resolver esses problemas por conta de uma pressão, né, que parte dessa pressão, inclusive, vem dos mercados, uma pressão por uma austeridade fiscal, né, uma pressão por corte de gastos dos governos, né? Então, isso faz com que esses problemas sociais não estejam sendo resolvidos. Agora, quando há, então, uma disposição de atores da sociedade para resolver esses problemas, né, atores que têm recursos, como o meio empresarial, então o resultado e o impacto é gigantesco, obviamente, né? Ora, existem muitas formas, né, das empresas fazerem esses investimentos e produzirem impactos na sociedade, e podem ser, por exemplo, a partir de ONGs, de associações, de fundações filantrópicas. Você acha que as empresas, elas são agentes sociais, eles têm responsabilidade, eles têm compromisso social com a sociedade? Nossa, além da emprego, né? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Pois é, eu acho que sim, deveria, pelo menos em teoria, deveria ter, porque as empresas estão dentro da sociedade, elas são parte da sociedade, elas não estão fora da sociedade, né? Então, as empresas no Brasil, elas estão na sociedade brasileira e deveria ser de interesse, até mesmo estratégico, né, dos dirigentes das empresas no Brasil, que os problemas que afetam a sociedade brasileira sejam solucionados, né? É óbvio, se a gente está dentro de uma sociedade, todo mundo é afetado pelas mazelas dessa sociedade ou o oposto também, né? Todo mundo é beneficiado na medida em que essa sociedade consegue resolver os seus problemas, né? Então, eu acho que por aí, assim. E veja bem, a gente fala em empreendedorismo, a gente fala em impacto social, a gente fala em desafios, na verdade, que são vários atores, na verdade. Sim. Paulo, você poderia contar para a gente quais são esses desafios, ou alguns dos principais desafios, na verdade, que surgem com o empreendedorismo social? Eu acho que o primeiro desafio é a conscientização. Existe uma mentalidade muito predominante, que é uma mentalidade individualista, de cada um por si. Eu vou empreender, fazer minha empresa, resolver os meus problemas financeiros, vou criar o meu emprego com a minha empresa e não me importo com os demais, né? E eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo social, a primeira coisa que precisa mudar é essa mentalidade. Ela não é compatível com essa mentalidade de eu sim, você não. Tudo para mim, nada para você, né? Então, quando a gente se depara com essa possibilidade de um empreendedorismo social, a gente lida com uma nova mentalidade mais solidária, menos individualista e mais solidária, né? Ou seja, são valores de que assim, eu reconheço que, sei lá, eu tenho uma posição privilegiada, mas eu poderia, inclusive por ter essa posição privilegiada, ajudar aqueles que estão ao meu redor, né? Se a gente visualizar a sociedade como um ecossistema, isso que eu estou falando fica mais claro. Porque na biologia, né, o ecossistema ele é muito evidente, a gente vê que quando há um desequilíbrio num ponto do ecossistema, afeta, né, outras áreas, né? Então, se você destrói uma floresta, por exemplo, você acaba afetando os rios, inclusive. Você afeta a produção de alimentos nos campos próximos dessa floresta. E a gente chega no ponto que a gente chegou, né, atualmente do aquecimento global, por exemplo, né? Então, se a gente visualiza a sociedade como um ecossistema,
a gente pode se dar conta com mais clareza do quanto as nossas atitudes podem afetar os demais e os demais nos afetam, né? Então, o primeiro Então, você quer dizer desafio o é esse. seguinte, que a empresa, ele é um organismo vivo que literalmente pensa em lucro, porém, contudo, todavia, além do lucro, nós precisamos pensar no impacto que isso causa na sociedade. E eu preciso compensar esse impacto, que é um impacto que pode ser um impacto negativo. Não é somente trazer empregos para gerar emprego, não é positivo, mas além disso, tem várias outras coisas. Sim. Às vezes, os caminhões que eu vou trazer um aumento da malha viária daquela região, vou trazer barulho, vou trazer ruído, vou trazer monóxido de carbono, vou trazer gente, vou trazer... aquela região ali vai começar a trazer mais gente para morar naquela região ali. Então, tudo isso você acha que eu preciso compensar como empresário. Eu preciso me preocupar com isso nos dias de hoje. Com certeza. Eu acredito que uma conscientização nesse sentido pode beneficiar todos, inclusive ao próprio empresário, né? Uma vez que você se preocupa e busca beneficiar e mitigar impactos negativos na sociedade ou no meio ambiente, todo mundo é beneficiado. A questão ambiental, isso fica também ainda mais claro, né? Então, a partir do momento em que você destrói o meio ambiente, hoje, daqui a alguns anos, você pode ser afetado, né, pelos riscos ambientais que essa destruição causou, né? O mundo está ganhando essa consciência. Eu falei num viés mais de responsabilidade social, mas vamos voltar para Claro. o empreendedorismo de fato, né? Claro. Quando a gente fala em empreendedorismo social, a gente causa um impacto, uma empresa que causa um impacto social em uma região, em um local, né? Você consegue dar exemplos de empresas que têm esse viés de impacto social, de empreendedorismo social? Então, aí eu acho importante a gente diferenciar a responsabilidade social do ESG e do que a gente está falando de empreendedorismo social, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando simplesmente de preservar os valores da empresa, evitar que ela seja afetada por riscos ambientais, sociais, né? Quando a gente fala de uma estratégia sustentável, a gente está pensando em gerar valor para a empresa. Então, e ambos, acho que estão dentro do que a gente chama de ESG, né? Que é ambiente, social e governança, né? O aspecto social aí, ele cabe tanto para a gente mitigar, né, os impactos negativos, como para a gente buscar evitar que esses impactos negativos venham a ocorrer. Quando a gente fala de empreendedorismo social, ou seja, de negócios de impacto, eu acho que a gente vai um pouco mais além, porque aí você não está apenas querendo mitigar os seus riscos ou evitar que esses riscos venham a ocorrer, mas é mais do que isso, é buscar soluções para a sociedade, né? Uma vez que você se vê parte dela. E aí você pode ter empresas, e claro, isso também entra a mitigação de risco. Claro que você beneficiar a sociedade também diz respeito a mitigar riscos. Mas aqui a gente está falando, por exemplo, de empresas, né, que são voltadas especificamente para resolver problemas sociais. Não são empresas... Dá um exemplo de uma empresa que tem esse viés. No Espírito Santo, tem uma iniciativa que eu achei, de todos os exemplos que eu poderia dar, eu acho que esse é um dos mais interessantes. Existe o Banco Bem. É um banco comunitário que foi criado na área periférica de Vitória, atendendo 12 municípios ali da periferia, e que eles têm gerado um impacto em torno de 30 mil pessoas, mas a grande sacada deles, sabe qual que é? Eles criaram uma moeda própria. Então, são pessoas pobres, que vivem em comunidades, que vivem em favelas, né? E esse Banco Bem, ele funciona
como um banco normal, faz empréstimos para as pessoas dessa comunidade que querem abrir um negócio, que querem abrir uma lanchonete, querem abrir um salão de beleza, etc. Mas tudo funciona ali com uma moeda própria deles. Eles não utilizam o real, né? Essa moeda, obviamente, só pode ser utilizada em quem está cadastrado nesse banco, né? Ou seja, na própria comunidade. Isso faz com que os recursos movimentados por esse banco estejam todos localizados ali nessa comunidade. E o banco não tem fins lucrativos, ele tem fins exatamente de beneficiar essa sociedade, né? Tem muitos outros exemplos. Aqui em São Paulo tem Gerando Falcões, por exemplo, né? Pois é. É outra. Eles estão voltados a melhorar a vida e garantindo um futuro, vamos dizer assim, para jovens da periferia, dando acesso a eles a conhecimentos técnicos por exemplo, de linguagem de programação, de inglês, de empreendedorismo também, né? Buscando, enfim, complementar uma educação que as escolas públicas que eles tiveram acesso não foram capazes, né? Eu mesmo participei de um projeto muito interessante em Perus, que está na periferia, na zona norte de São Paulo, chama Projeto Raízes. É bem menor que a Gerando Falcões, não é uma organização muito conhecida, mas é um empreendedorismo, por que não? Né? É uma ONG que visa exatamente aprimorar a educação de jovens do ensino fundamental. Então, entende-se que nessa faixa etária, né, de adolescentes e pré-adolescentes, eles são muito suscetíveis a mudar de comportamento, a serem influenciados exatamente para para terem um futuro mais promissor, vamos dizer assim, né? Então, enfim, o objetivo dessas empresas, dessas iniciativas, é exatamente beneficiar a sociedade sem tirar nada em troca. Agora, um detalhe importante e aí, mas como se mantém, né? Então, se não tem fins lucrativos, como se sustenta economicamente essas empresas, né? Como? E aí você conta pra gente, conta. Como? Eu não tenho condições de entrar em detalhes especificamente do Gerando Falcões, do Banco Bem e tal, mas o que eu posso dizer, né, é que, bom, em primeiro lugar, daquelas que estão iniciando, existem editais governamentais onde você se inscreve para os seus projetos para adquirir Doações e posteriormente também de empresas, pode ser que eles podem deduzir, Paulo, essas como é que é? Doações de empresas, eles podem ser deduzidas, as Doações doações para esses projetos? Uhum. Doações de empresas também, e tem os financiadores anjos, né? Bem. Né? Também chamados aí, os anjos de empresas, né? Que também são fontes também para a coleta desses recursos. Ou seja, essas empresas que não têm finalidade lucrativa, que buscam beneficiar a sociedade, elas têm, exatamente por por não venderem um produto lucrativo, elas precisam buscar outros meios para investimento. E aí isso responde a pergunta anterior que você tinha feito, né? Dos desafios. Esse é um outro desafio, né? Obter esses recursos. Ô, Paulo, deixa eu te falar, vou mudar um pouquinho, mudando de assunto, mas estando na mesma página, vamos falar sobre diversidade, equidade e inclusão, né? Você, inclusive, é especialista nessa área. Estou abrindo minha consultoria nisso daí exatamente. Que bacana. Então, conta pra gente o que é diversidade, inclusão e equidade. A gente sempre confunde. Eu, às vezes, me confundo. Eu estou fazendo... Não, você está incluindo, mas você não está diversificando. Você está diversificando, você não está incluindo, né? Às vezes a gente faz isso como empresário, a gente erra, a gente acha que a gente está ajudando, mas a gente, às vezes, não está fazendo como deve ser feito. Então, conta pra gente sobre essas três áreas, como é que elas... O que é isso e como é que elas podem nos ajudar, nós empresários das nossas empresas. Uhum. Pois é, então, dentro da letra S do ESG, existe uma preocupação
com o social dentro da empresa. Então, o S do ESG pode ser tanto um impacto externo à comunidade exterior, como também a gente pensar no interior da empresa, né? E aí, quando a gente fala, então, de diversidade, equidade e inclusão, a gente está pensando, bom, de diversidade uma diversidade étnico-racial, uma diversidade de gênero e identificação sexual, né? Uma diversidade de orientação sexual, uma diversidade, sei lá, de nacionalidades. Isso não é muito uma questão no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, isso é mais uma questão de estrangeiros, por exemplo, de nacionalidades, né? Então, assim como também falar de uma inclusão de pessoas com necessidades especiais, né? E então também significa uma diversidade, significa isso, pessoas diferentes, né? Não é apenas um ambiente, sei lá, tradicional de homens brancos heterossexuais, né? Então diversidade é isso, em primeiro lugar. Mas não basta você apenas diversificar, né, a sua equipe. Você precisa fazer, em primeiro lugar, que essas pessoas se sentem cômodas, né? Não adianta você trazer uma mulher trans para dentro da sua empresa para ela ser discriminada dentro da empresa. Ser hostilizado dentro da empresa, né? Oi? Ser hostilizado dentro da empresa. Você tem que, quando a gente fala de incluir, dar a ela a mesma dignidade que se daria para qualquer pessoa, né? Permitir a essa pessoa exercer as suas capacidades, explorar suas potencialidades, ser respeitada por quem ela é, né? Pelo trabalho que ela faz. Isso é incluir, né? E a equidade, bom, como o termo já diz, é tratar com igualdade. Você trata... As pessoas não são iguais, mas elas devem ser tratadas, né, de acordo com essas diferenças, né? Ou seja, a diferença de gênero, de sexualidade, de étnica, racial, elas não devem provocar uma diferença no acesso a cargos, não devem provocar uma diferença de salário, né? Não devem provocar uma diferença sei lá, da complexidade das tarefas às quais tem acesso, certo? Isso é equidade. Então, para cuidar disso, é necessário um certo letramento, né? Por isso que eu busco, né? Buscarei fazer isso com a minha consultoria, que é exatamente ajudar os empresários e as equipes, né, a lidarem com essas diversidades de uma forma inclusiva, de uma forma respeitosa. E por que isso, né? Não é simplesmente por bom mocismo. Primeiro porque a sociedade é diversa, então criar que a empresa seja uma bolha completamente diferente da sociedade não é saudável para a própria empresa. Isso em primeiro lugar, né? Como eu falava antes, a gente está pensando que a empresa está dentro de uma sociedade. Se a gente pensar numa ecologia social, a gente tem que pensar exatamente que você não está apartado. Não adianta você criar um clubinho diferente, porque em algum momento vai dar problema. Né? Seja um problema de reputação. Às vezes eu vejo o empresário meio que não querendo entrar, na verdade, engajar-se nas causas atuais, né? Eles querem meio que fechar os olhos. Você acha isso um risco muito grande para o negócio, quando você não se preocupa com a atualidade, as coisas? Hoje a gente tem homem trans, hoje tem mulher trans, hoje nós temos uma série de diversidades e de potencialidade, inclusive, nesses indivíduos, né? Hoje eu vejo pessoas deficientes que são extremamente competentes em executar uma atividade, né? O negro, na verdade, né? A mulher, inclusive, que a gente tinha aquela questão da mulher lavar, passar e cozinhar, e hoje não existe mais isso, na verdade. A mulher não foi feita para procriar, ela foi para procriar e também para ser feliz, para ser realizada, para conquistar seu espaço, tudo isso. Quando você olha, quando a gente vê um empresário que ele não tem essa visão, que ele não consegue enxergar
dessa forma? Você vê um risco aí iminente para a empresa, para o empresário? Ah, com certeza, né? É isso. Como a empresa ela não está alheia à sociedade, ela tem que se atualizar conforme a sociedade vai mudando, né? Se há 20, 30 anos atrás não havia essa expectativa, essa exigência de que haja negros entre o corpo diretivo de uma empresa, hoje há essa expectativa, né? Se não há uma exigência de um respeito às mulheres, né, de um ambiente livre de assédio, por exemplo, se há 30 anos não havia, hoje há essa exigência. Então, a empresa o empresário que não se prepara para isso, ele está sujeito a um risco para os seus negócios, né? Colocando em risco o seu negócio, e aí um risco iminente, inclusive, de que um escândalo pode surgir, né? Uma medida, bom, a gente tem o caso do Carrefour muito explícito, né? De seguranças do Carrefour que espancando em mais de uma ocasião, né? Clientes negros. Cachorro, né? Mataram o O cachorro. tamanho da empresa por despreparo tão grande, né, Paulo? Exato. Isso, claro, afeta a reputação da empresa, afasta clientes, né? E mais do que isso, atrapalha o ambiente dos próprios trabalhadores, dos próprios funcionários, né? Então, eu acho que um empresário e um diretor consciente, com uma visão estratégica, ele vai querer que sua equipe seja o mais produtiva possível. Se ele não cuida do ambiente, das relações entre as pessoas da sua equipe, ele está sujeito não somente a uma produtividade ruim, como também a que uma crise apareça e que ele não consiga contornar, né? Então, por exemplo, tem casos aí de suicídio dentro de empresa, não posso mencionar o nome agora, mas, enfim, de você não lidar, não resolver problemas, né, na relação entre os funcionários, entre os colaboradores, isso gerar uma situação tão tóxica que você acaba provocando, sabe, uma doença mental mesmo, né? Você acaba perturbando a saúde mental dos seus trabalhadores. Então, é isso. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje existe consultoria como a sua, que você acabou de falar, voltada para isso, mas existem empresas de recrutamento e seleção voltada para perfis específicos voltados à diversidade? Tipo, eu queria contratar trans, eu queria contratar estrangeiros, eu queria contratar. Será que tem empresas especializadas ou alguma ONG voltada para esse tipo de perfis que o empresário poderia ter um acesso mais Existe. profissionalizado? Existe. No caso de negros, eu sei, tenho certeza, existe, eu conheço, tem uma chama Corporativo para Pretos, por exemplo, tem Afrovagas, né? Tem uma série de empresas. Eu imagino que se há para a questão étnico-racial, deverá também haver para outras diversidades, né? Para PCDs também, eu sei que eu já vi bastante, tem. Então, tem sim, tem assim, a não contratação não pode ser por uma desculpa de não, eu não tive acesso, não tive como, não existe pessoa habilitada na minha área. Não, esse papo não cola mais, né? É só buscar que vai encontrar. Bacana. Ô, Paulo, nós estamos chegando agora no nosso finalzinho da nossa live. Só são meia hora mesmo. A gente Rapidinho. é curtinho. É só para a gente mandar um recado rápido. Me diga, qual é a mensagem que você deixa para os empresários para essa questão de empreendedorismo social e também diversidade? Bom, em primeiro lugar, que aquele empresário que já passou pelo processo de conscientização, né? Porque se você ainda não se conscientizou da necessidade de ter atenção com a área social dentro da sua empresa e fora da sua empresa, né? A conscientização é o primeiro passo, né? É necessário exatamente reconhecendo que a gente trabalha com pessoas, a gente está numa sociedade, né? E o que é bom para a sociedade é bom para todo mundo.
né? Para todos, para cada um, para todo e para sua empresa, inclusive. Para aqueles que já passaram por esse processo de conscientização, eu entendo que o próximo passo é cuidar da cultura corporativa, né? O que é que está sendo cultivado, quais valores que estão sendo cultivados dentro do seu meio corporativo, da sua empresa, né? Se, por exemplo, piadas discriminatórias são toleradas, se assédio é tolerado, se existe um ambiente tóxico sendo aceito, né? Bom, eu acho que isso é a primeira questão para ter uma atenção, né? Uma cultura de respeito, uma cultura que valorize que cada um é diferente do outro. Eu acho que é o primeiro passo exatamente para a gente tentar ser mais inclusivo, né? E por último, pensar assim, que da mesma forma em que a sua empresa saiu dessa sociedade em que você está localizado, né, retribuir a essa sociedade o que você conseguiu ganhar, né, pelo menos que seja uma parte, né, dos seus ganhos, isso irá te beneficiar, se não no presente, no futuro com certeza, né? Exatamente porque a gente vive num sistema, se a empresa é um organismo, né, a gente vive numa ecologia, num ecossistema. E é impossível a gente pensar que a nossa vida não tem nada a ver com a do outro. Bacana. Paulo, obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui. Mas antes de terminar, deixa eu falar para vocês que estão aqui nos assistindo e quem vai nos assistir, porque eu vou deixar essa live aqui gravada. Nós vamos ter live todas as quintas-feiras, às 19 horas, onde nós vamos falar sobre empreendedorismo, liderança, vamos falar sobre ESG. Enfim, nós vamos falar aqui sobre, nós vamos ter um espaço aqui para a gente quebrar paradigmas, para a gente ajudar os empresários, os pequenos empresários, as pessoas que estão querendo ser empresários, serem líderes. Aí eu acho que é a nossa contribuição, ou a minha contribuição, para esse público aí, que eu tenho certeza que a gente precisa de conhecimentos, de experiências, de referências. E eu acho que você hoje nos ajudou bastante nisso. Paulo, brigadão. Tá certo. Um abraço, obrigado pelo convite, adorei a nossa conversa aí. Valeu!